Boa noite, sejam bem-vindos ao meu humilde canal mais uma vez. E dessa vez iremos conversar um pouco sobre a importância da teologia. Sabe, tem muitas coisas que são fundamentais. Antes de tudo, eu acho que é muito importante a gente estudar. E estudar a Bíblia, se aprofundar na palavra de Deus, nas linhas e entrelinhas, inclusive você buscar também o original para ter uma noção, porque a Bíblia passou por várias traduções, né? Então você buscar no original o que aquela palavra de fato quer dar o significado, porque às vezes ela não alcançou a excelência do que ela queria dizer no português, entendeu? Então é importante também você ter uma visão mais ampla do que é a palavra de Deus, no termo histórico, no termo tanto espiritual como didático, porque a Bíblia ela é um manual, gente, em todas as esferas. Aquilo que foi contado de histórias de pessoas reais que ficam como exemplo pra gente, e daquilo que é a vida de Jesus, né? Porque é incrível como que a Bíblia inteira ela se cruza e ela não tem contradições, por mais que pareça em algumas coisas, mas quando que você realmente vai pegar e faz um tete a tete de capa a capa, você vê que as coisas se complementam. E nada em vão. Mas, sem mais nem menos, vamos começar aqui. Então, gente, para esse vídeo eu gostaria de trazer algumas alusões. Mais uma vez, como que na maioria dos meus vídeos, né, de coisas que eu vi, de coisas que eu me identifico ou que eu repudio, e acho que a gente deve sim combater os mais exemplos e as más condutas. Assim como a Bíblia ela nos alerta, né, para ter essa fonte de ser uma pessoa com o pé no chão e com a cabeça lá no espiritual. Sabe? Você saber discernir as coisas, saber o que colocar e o que tirar. E é importante essa aprovação, né? Ser prudente, ter sabedoria, e se não tiver, buscar isso do Pai, que Ele dá. Mas tem algumas histórias que me deixam assim estarrecidas até hoje. Biblicamente falando, vamos logo começar com isso, biblicamente falando, lá em Gênesis tem uma vertente da teologia, né, que alguns teólogos defendem, sempre isso, né, tem várias vertentes, vários posicionamentos, e o que eles defendem, Isabelle? Então, aquela passagem de Caim, que todo mundo já conhece essa história, né? Que Caim, ele matou Abel e ele se tornou fugitivo na terra, e Deus vai e coloca uma marca nele, mas a Bíblia não especifica que marca é essa. Que ninguém poderia chegar e matar ele, né? Seria esse o propósito. Quem não conhece vai ler. Tô contando por alto aqui. E muitas pessoas deduziram que essa marca, ela seria... E, gente, eu não concordo, tá? Eu só tô narrando. Essa marca seria a tonalidade da pele de Caim, que seria um pouco mais proeminente do que as demais pessoas. No caso, essas pessoas defendem que pessoas negras e afrodescendentes seriam descendentes de Caim por isso. Tipo, a cor da pele dela seria a marca dele. Isso seria passado de geração em geração. O que é um grande absurdo e que também corrobora para o racismo. Aí eu entro mais uma vez. Tá vendo, gente, como que é importante, muito importante, a questão do que você permite receber e no que você credibiliza dentro até mesmo da Bíblia, porque olha, se você não pedir discernimento espiritual principalmente, e você não souber buscar da forma certa o conhecimento e você ir por qualquer ladainha, você vai se encontrar em becos e esquinas que te levam para
a morte espiritual, a decadência até ética e moral, entende? Porque, olha, quando que Jesus foi ter o embate com o diabo lá no deserto, você acha que ele usou o quê? O inimigo usou o quê? O livrinho do Pequeno Príncipe? Não, ele pegou a Bíblia, ele pegou a palavra e tentou persuadir o próprio Cristo de forma totalmente antagônica àquilo que é a essência da palavra de Deus. E Jesus também retrucou, toma aqui, de volta. E é claro que ele venceu, né? Graças a Deus. E por ele nós estamos aqui. Mas olha só, a tática do inimigo não mudou. Então ele se infiltra na teologia. Ele se infiltra muitas das vezes quando você não está com sabedoria de buscar realmente, de pedir discernimento ao Espírito Santo, você vai ler a Bíblia de qualquer jeito. Hoje é muito fácil encontrar heresia por aí, as pessoas, como que Paulo fala nos últimos dias, as pessoas procurariam aquilo que enchesse o coração delas e elas teriam comichão da verdadeira palavra, da verdade de Deus, e elas iriam conforme as suas concupiscências. E isso acontece, então são palavras que alimentam pecados, são palavras que alimentam as questões éticas, como eu acabei de falar, que também não deixa de ser um pecado, sabe? Você colocar o seu irmão como inferior a você, tá errado, muito errado. E tem tantas coisas para pontuar, mas eu achei bem interessante trazer esse fato, porque foram coisas que eu vi pessoas da minha própria família muitas vezes assim, achando normal, então eu já vi pregadores defendendo isso também. E eu lembro que eu era criança, não tinha muita noção das coisas, mas eu achava um pouco estranho aquilo. E eu li a minha Bíblia, mas sabe, criança, né? A gente às vezes não tem aquele discernimento ou aquela maturidade para entender muito bem as coisas. E quando eu fui crescendo, que eu fui vendo, né, o quão errado era isso. E como que as pessoas muitas vezes acabam usando bases teológicas para inverter a palavra de Deus ao querer delas, sabe? Para alimentar isso que eu acabei de falar, seja um pecado, né? Seja uma falha de caráter ética, moral. E é nisso que Jesus nos adverte, que os discípulos também deixaram várias passagens para a gente ter um cuidado, ter um dobramento assim, um start, de realmente ser prudente e estar sempre em alerta, sabe? Orar e vigiar, porque às vezes a gente vigia muito lá fora, mas também tem sementinhas que acabam se infiltrando dentro da igreja e, gente, são palavras contrárias à verdade de Cristo. Então, é sim necessário combater essas coisas, é sim necessário ter um posicionamento, porque geralmente essas coisas atingem os mais fracos e isso acaba reproduzindo frutos lá na frente que vai atingir outras pessoas. E em nome de Deus, mas não é. Tá errado, entendeu? Vai em nome de Deus, mas Deus não tá nisso. Então é muito, muito, muito necessário a gente realmente buscar em espírito, em verdade, o conhecimento. É muito importante isso, muito importante. Aí entrando nesse ponto e em contraponto a isso, eu tava me lembrando sobre Apocalipse, né? Porque foi inclusive um dos primeiros livros da Bíblia que eu li. Acho que foi o primeiro que eu li. Eu era criança, acho que eu tinha cerca de 8 anos. E eu li ele todinho. Eu lembro. E nessa época que a gente tá vivendo, a coisa tá bem séria, né? Então o mundo tá num caos muito grande. E eu, Isabelle, acredito que sim, a gente pode estar vivendo naquilo que a Bíblia fala do início do fim. E se é ou não é, só Deus sabe, mas a gente tem que estar atento aos sinais, não é verdade? E todo esse contexto, tudo que tem acontecido, me remeteu ao livro de Apocalipse. E em contrapartida do que eu acabei de falar, sobre Caim, né, e a marca que as pessoas falam, que eles acham que é, eu me lembrei de um versículo que está lá ia falar Apocalipse. Lembrei da Ivete. Parei. Lá em Apocalipse 4,
Apocalipse 4 e o versículo 3, que fala assim, né? A visão de João na ilha de Patmos, que ele viu Jesus já transformado. Não é o Jesus que veio aqui em carne e osso, é o Jesus ressurreto e revestido em glória. Olha só, Apocalipse 4, versículo 3, diz assim: aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. E ele dá a descrição, né, das igrejas, da Filadélfia, do céu, como que ele viu, e do que iria acontecer, né, do que vai acontecer, e talvez do que está acontecendo com a igreja, com o mundo, com a terra. E aqui nesse versículo ele fala especificamente de Jesus. Quem é esse que estava sentado e que tinha aparência de uma pedra de jaspe e sárdio? Ou sárdio, acho que é sárdio. Espero que esteja falando certo. Meu Deus. É Jesus, gente. É Jesus aqui que ele está descrevendo. E o que é interessante é que a gente, às vezes, acaba lendo esses versículos que tem coisas que a gente não entende ou que a gente é desconhecido, assim, sabe? Já ouvi falar, mas não tem uma noção completa do que é aquilo, de como é. A gente acaba deixando, assim, passando batido. E a aparência de Jesus, ele compara com uma pedra de jaspe sárdio. Quando você vai ver a coloração dessa pedra, gente, por incrível que pareça, vão dar uma pesquisada pra vocês verem qual a cor dessa pedra. Vou deixar aqui, já de spoiler, pra vocês terem uma noção. Pronto, vocês viram. E olha só que interessante. Demais, né? Aí muita gente pode vir, Isabelle, não concordo, não sei o quê. Tá bom, mas tá escrito aqui. Se for, qual o problema? É a visão que a igreja católica e até mesmo a igreja evangélica trouxe do cristianismo em si, né? Um Jesus mais europeu. Mas e se ele não for assim? Você tem algum problema com isso? Sabe? Talvez a teologia que você tem se alimentado tenha trazido resquícios de um tipo de racismo. E, assim, são coisas que a gente não para pra analisar e pensar. Porque Jesus, ele é Deus. Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados. Ele é digno de honra, de glória. E pouco importa a imagem da forma que ele seja. O que importa é que ele é quem ele é. Então ele pode ser branco, preto, azul, roxo. Mas a gente leva isso muito para uma maneira, como que eu posso dizer, discriminatória. E se Jesus for assim, como está escrito aqui? É a Bíblia, hein? João, ele descreveu isso. E se for exatamente da forma que está aqui? Qual o problema? Entendeu? Então, a gente deve ter um amor e compaixão pelo nosso irmão da maneira que Jesus, ele primeiro viveu. É muito difícil, porque nós somos humanos e caídos. Mas a gente deve todo dia lutar para ser o mais parecido possível com ele. E o exemplo que ele deixou é que ele não tinha discriminação com as pessoas. Não tinha. Ele veio quebrar essas coisas para justamente aproximar a humanidade de quem realmente era Deus, sem véu. O véu foi rasgado. E às vezes a gente acaba construindo paredes que mais nos distanciam uns dos outros. E como que eu posso amar a Deus? Eu digo amar a Deus, mas eu não amo verdadeiramente o meu irmão. Porque eu o considero inferior a mim. Seja pela cor da pele, seja por status social. Não tô nem me referindo à questão só racial, gente. Tô falando de forma bem extensa mesmo. Eu tô usando isso aqui como exemplo. Mas olha só que interessante, sabe? A mesma coisa a teologia da prosperidade. A galera acaba colocando
Já vi pregações ultimamente que eu fico, meu Deus, as pessoas dizendo realmente odiar pobre, dizendo que como se a quem realmente diz ter uma fé, professa em Jesus, tem que ser uma pessoa notoriamente de sucesso, mas eles colocam sucesso como algo somente financeiro. Eu quero ver onde que realmente Jesus ele pregou isso, onde que ele primeiramente viveu isso, como porque a minha pregação de Jesus não era só o que ele falava, mas era o que ele vivia para deixar de testamento para todo mundo ver como realmente um exemplo a se viver. E é muito triste o que as pessoas têm feito com o evangelho, sabe? Essa forma de usar a palavra para menosprezar o outro, usar a palavra para ganhar e reter ganhos para si mesmo. E é muito triste, porque isso é algo, primeiramente, que me causa muito temor, porque a Bíblia, em várias passagens, você vê bem claro que quando Deus ele vem com juízo, primeiro ele vem com juízo sobre a casa dele, a igreja dele. Ele cobra primeiro ali, ele corrige primeiro ali, porque ele corrige quem ama. E depois ele vai, né, para os demais, para o mundo. Mas o juízo começa do altar. E eu fico pensando nessas pessoas que se dizem realmente filhos de Deus fazendo isso. Que Deus tenha misericórdia, né? Mas que a gente tenha essa instrução verdadeiramente bíblica, que a gente venha buscar realmente da palavra de forma assim sedenta, sabe? De não apenas passar um versículo batido, mas a gente tipo possa sentar e estudar realmente verso a verso o que aquilo ali quer dizer, da forma original, das palavras em si, do versículo em si, do contexto histórico, porque isso é muito importante, tirar as coisas do contexto, gente, não dá certo. E muitas pessoas fazem isso e acabam, sabe, distorcendo tantas coisas. Aí já é outro assunto para outro vídeo também, mas serve para o que eu tô falando. E buscar discernimento do Espírito Santo, que Jesus mesmo fala, né, que quando a gente pede, a gente busca, Deus ele não vai negar, né? Bater e abrir se usar, pedir e vocês vão receber. Então, buscar a sabedoria de Deus, buscar o conhecimento do alto, buscar discernimento do que realmente são as coisas pela ótica divina de Cristo. Eu acho que nos últimos tempos é o que é mais necessário para cada um de nós, porque a Bíblia diz, né, que viriam tempos sobre a terra que seriam tenebrosos e que quem estivesse de pé que tomasse cuidado para não cair. Então, ninguém tá também ileso de cair em algum engano assim, mas a gente também precisa esforçar uns aos outros e ver que alguma coisa tá errada, falar, olha, tá errado isso aí, sabe? Tomar cuidado com o que a gente deixa chegar aos nossos ouvidos. E não é porque, eu vou dar um exemplo agora, não é porque eu tô falando alguma coisa que eu posso estar certo 100%. Você tem que pegar o que eu tô falando e ir na Bíblia, porque eu posso ter não sei quantos anos de crente e tal, que eu cresci, nasci no berço evangélico, nasci cristã. Mas isso não quer dizer nada. Então isso serve para qualquer tipo de pessoa. Pode ser um senhorzinho de idade, ou uma criança, ou um jovem. Não importa. A gente precisa, antes de tudo, de ouvir qualquer um, ouvir realmente a palavra de Deus. Buscar realmente da fonte. Ter o nosso mantimento cheio. Sabe? Ser como os bereanos. Que é muito importante. E pedir a Deus que Ele guarde o nosso coração para nenhum de nós cair nas nossas próprias concupiscências. Eu acho isso muito triste, sabe? Imagina você chegar no fim de tudo, quando que esse jogo aqui zerar, chegar diante de Deus e você viveu uma vida que você dizia ser santa, você dizia ser uma pessoa, um crente, um evangélico, um católico, enfim, uma pessoa cristã, né, que professava a sua fé arduamente, mas teve pilares que você não percebeu que estavam comprometidos.
E ao chegar nesse grande dia, Jesus olha para você: quem é você? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Ah, mas Senhor, eu em teu nome profetizei, eu preguei e vidas foram salvas, expulsei demônios e tantas outras coisas que não é qualquer um que faz. E Jesus vai olhar e falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque às vezes coisas pequenas, não são nem coisas grandes, coisas pequenas entram no nosso coração. Isso impede de vivermos verdadeiramente a glória de Deus e de sermos filhos realmente dele. Então, eu gravo esses vídeos com temor e sabendo quem eu sou realmente, tão miserável, pecadora, e a graça de Deus me alcança todos os dias, e ai de mim se não fosse ele. E eu tenho, sabe, sede de justiça. E a Bíblia fala, né, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Compare isso a algo, né, até primordial para cada um de nós. Quem pode viver sem comer ou sem beber, né? Sem comida e sem água. E bem-aventurados são esses. E ao mesmo tempo que eu tenho essa sede, eu olho pro meu próximo com um amor, assim, pensando em qualquer possibilidade, em qualquer situação, circunstância. Poderia ser eu naquele lugar, sabe? E eu acho que é esse o chamado de cada cristão, de ter um olhar clínico em amor ao próximo, a ponto de saber usar a verdade que Cristo nos revelou, a verdade de quem Ele é em nós, e combater as coisas que são erradas e mostrar, né, quem é o verdadeiro caminho, que é Cristo, em sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias. E eu oro, eu peço a Deus para que você que esteja assistindo esse vídeo tenha esse mesmo discernimento, ou busque esse mesmo discernimento. E que Deus abençoe a todos vocês. E já tem 22 minutos. Eu vou encerrar por aqui. E isso foi um pouco do que eu queria falar para vocês. E é isso. Que Deus abençoe. Estarei voltando por aqui com as vídeos. Porque ultimamente está bem difícil de gravar. Mas eu pretendo que o próximo meu marido esteja comigo também. Talvez dê certo. Que é bem difícil ultimamente as agendas a gente se fecharem direito. Ele trabalha bem, trabalha bastante. E eu com a Daci em casa, né? Tem dia que a gente só tá quebrado, só quer dormir. Mas vamos lá. É isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço. E que vocês orem também por mim. Tchau, tchau.